Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 15, 57 e 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 57 a 58. Diz assim a palavra do Senhor, e ainda também vamos ler segundo a carta de Paulo a Timóteo, 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Já encontramos, amém? Oi? Ok, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 57, 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 57, 58. E isso, como é bom os irmãos pedir para repetir, né? É muito bom acompanharmos, né? O estudo da palavra é algo tremendo. Podemos ler agora, né? Diz assim a palavra do Senhor, o 57. 15. Glória a Deus. 57, 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, tua palavra, Senhor Deus, que haja reverência do nosso espírito, do nosso ser, a respeito da tua palavra, e tu que és o nosso professor por excelência, Espírito de Deus, que ache lugar em nosso coração. Ó Pai, pessoas aqui estão precisando de uma palavra do Senhor, e que eles possam ter sede e ter fome da tua palavra, e que nós todos saímos daqui alimentados, possamos beber, possamos comer da tua palavra. Ministra, Espírito Santo do Senhor, as pessoas também que estão pela internet, tantos quantos vão ouvir esta mensagem através do computador também, que sejam ricamente abençoados e alimentados. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Irmãos, a nossa garantia. Vamos falar um pouco nesta noite sobre garantia. E todos nós gostamos de garantia. Ninguém aqui gosta de uma coisa sem garantia. Já começa por um eletrodoméstico. Você vai comprar, irmã, uma máquina de lavar sem garantia? Às vezes está mais barato. E o vendedor fala assim, está mais barato, mas não tem garantia. Vai comprar um fogão sem garantia, vai comprar uma geladeira sem garantia, vai comprar um carro que não tem garantia, mesmo que seja mais barato, de forma nenhuma. Queridos e amados irmãos, e esse texto que nós acabamos de ler, ele nos transmite uma garantia que vai além de tudo que nós já conhecemos. Amém, meus irmãos? E diz assim, olha, mas... E essa expressão na língua portuguesa, mas, porque mais com i, né, mais é quantidade. E esse mas aí é portanto, entendeu? Ou seja, ele já havia falado algo antes e ele refuta, ele faz uma menção a respeito do que estava sendo falado antes. E se você for pegar o texto por completo, que ele é muito extenso, você vai ver que o apóstolo Paulo, muito claramente, ele nos traz uma garantia eterna, através do entendimento da palavra, a respeito, irmãos queridos, a respeito da ressurreição dos mortos. E eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor, quando começa a falar nos nossos corações, através da palavra dele, ele começa do mais difícil para o mais fácil. É o contrário nosso. E os irmãos, se você for perceber, o ser humano,
quando ele começa, para ele lembrar de algo, ele começa do mais fácil para o mais difícil. Mas Deus, que é a sabedoria, é a essência da sabedoria, Deus não precisa aprender nada com ninguém, ele começa do mais difícil para o mais fácil. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque ele pode se dar o luxo. E ele começa do mais difícil. Ele começa a dizer da vitória que ele tem sobre a morte, e por conseguinte, eu e você, todos nós, temos esta vitória sobre a morte. A primeira vitória que Deus te deu, que Deus me deu, foi sobre a morte. E isso está explicitamente expressa quando Jesus estava sepultado, e ao terceiro dia ele ressurgiu para a glória de Deus Pai. E para nossa esperança, queridos irmãos, porque nós tínhamos um incômodo em nossos corações, porque após a morte, o que vai ser? E nós tínhamos um problema muito sério, que poderíamos estar tudo bem, mas ainda existia aquele medo da morte e aquela incógnita. O que vai ser depois da morte? E quem é mais forte do que a morte? E aí, queridos irmãos, a Bíblia é muito clara quando diz: se Jesus Cristo não houvera ressuscitado, em vão seria a nossa fé. E este é um assunto muito sério, tá? E é um assunto muito sério que tem a ver com a nossa fé. Irmãos, e isto faz parte da doutrina bíblica batista bíblica. Eu vou falar mais isso nos cultos, irmão, não estranhe não, tá? Porque se a doutrina batista não fosse bíblica, eu não seria batista. Porque antes do nome Batista, existe o nome Jesus. Amém, irmãos? Eu vou falar mais nesse assunto, porque muitas vezes isso faz falta. Procure, você que é batista, qual a tua convicção batista? Qual a tua declaração de fé batista? E eu vou começar a ler isso aqui no culto, porque nós começamos a ficar um pouco balançados com respeito à doutrina bíblica, porque eu só considero ela boa porque é bíblica. Amém, meu irmão? E a doutrina, essa doutrina da ressurreição dos mortos, garantida, ela está na Bíblia e está dentro da declaração de fé batista. Mas não estou aqui para pregar a igreja batista, porque quem salva é Jesus. Mas essa igreja que tem nos acolhido e tem nos ensinado a palavra, amém, irmãos? E precisamos respeitar a nossa denominação, sim. Sim, eu não prego placa, mas eu respeito a minha denominação. Porque é aqui que eu me alimento, é aqui que eu tenho alegrias, é aqui que eu tenho vitórias. E eu não posso falar das outras. Eu me atenho à minha. Aqui, aonde o Senhor... E Deus falou assim: fique na vocação que você foi chamado. Amém, irmãos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Irmãos, primeiro sobre a morte, depois sobre o pecado, e depois sobre a mentira. A palavra do Senhor nos dá vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, se esta palavra está falando da ressurreição, e está falando, você pode ver aí que o texto fala de ressurreição, sobre vitória sobre a morte, nos dando ressurreição, vitória sobre o pecado, vitória sobre a mentira. Irmãos, imagine as demais coisas que nós muitas vezes temos passado. Se esta palavra, ela tem nos dado vitória nas coisas espirituais, imagine nas materiais. Porque, irmãos, tudo neste mundo é passageiro, menos essa palavra aqui, viu? Ela não há de passar. Ela não passa. E precisamos nos garantir nela. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, quando nós dizemos que a palavra do Senhor nos dá garantia, é porque assim, toda empresa, raciocine comigo, que quer um rendimento maior do seu funcionário, raciocina comigo. O que ele faz com o funcionário?
O que ele faz com o funcionário? Trata bem? Hein? A tua empresa, a tua patroa, quer que você renda bem no trabalho, que você nunca saia daquele trabalho, que você fique ali, ela quer cativar você. Ela faz o quê? Dá aumento, dá um benefício, dá respeito, respeita as suas necessidades, dá vale transporte, dá cesta básica, assina a sua carteira. Entendeu como é que é? E você fica satisfeito. E tem empresas, irmãos, que estão fazendo uma coisa muito interessante. Está colocando no local de trabalho, não aqui, eu não tenho notícia se aqui no Brasil tem, mas lá nos Estados Unidos, um local para descanso. Você chega cansado. No seu horário de trabalho, você está cansado. Você vai lá, sai do seu... lá nos States. Aí você vai lá, aí tem um sofá gostoso. Aí você larga o trabalho lá e deita no sofá. Dorme 15 minutos, meia hora, aí acorda disposto. O rendimento que ele vai ter naquele menor tempo de trabalho é maior do que queria ter naquele tempo todinho de trabalho. Sabe por quê? Porque a empresa tratou ele bem. Se a filosofia do mundo, o mundo agora fazendo isso, está copiando a mensagem bíblica. Se a filosofia do mundo começou a imitar isso aí, irmãos, imagina o nosso Deus. Deus, irmãos, Deus tem um interesse em você e em mim. Hoje eu estava ouvindo a Sônia Hernandes, gosto muito das pregações dela, uma mulher de Deus, e traz umas pregações muito legais, aquele pensamento do dia, eu gosto muito. Não sei quantos irmãos escutam aqui, mas é bom escutar, viu? Coisa boa eu indico, tá? E ela estava falando sobre essas questões, né? E eu achei super interessante. Se Deus quer que você renda no reino dele, queridos irmãos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se preocupar em te dar algumas garantias. E na palavra dele estão as nossas garantias. Sabe por quê? Porque se é uma coisa que o inimigo quer que aconteça, é que você seja mais um ou mais uma sentada no banco ou sentado, sem se preocupar, sem dar a mínima. Quando dá eu venho, quando não dá eu não venho, quando, sei lá, se der eu faço alguma coisa, até começo a fazer alguma coisa na igreja, mas daqui a pouco eu paro, eu fico inerte, em nome do Senhor Jesus. Se você é uma dessas pessoas, se Deus está falando no teu coração nesta noite, sabe que você já trabalhou na obra do Senhor, já fez coisas, e aí você se vê parado, porque Deus investe na minha e na tua vida, te dando garantias, até de coisas materiais, para que você renda na obra dele. Porque para que Deus investiria na nossa vida? Irmãos, veja como Deus investiu na nossa vida, mandando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos um novo nascimento, para que nós fôssemos nova criatura. Passamos pelo batismo, e aí Deus fala assim, para você assim, quem há de ir por mim? O profeta Isaías falou o quê? Falou, não, eu não vou não. Ele falou assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E aqui esse texto diz assim, portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, se Deus nos dá garantia no versículo 1, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem aqui que não precisa de uma vitória, de uma garantia de vitória, irmãos? Quem aqui que não precisa que Deus garanta uma vitória em determinadas áreas da vida? Mas graças a Deus, o texto diz assim, escuta, mas graças a Deus que esta vitória já está garantida em quem? Em quem? Irmão, pode dizer, garantida em quem? A tua vitória está garantida em Cristo Jesus, não está garantida em Cristo e no sábado, viu? Vou falar mais sobre isso aqui. Não está garantida em Cristo e no sábado, não. Está garantida em Cristo e acabou. Chega. É suficiente ou não é, irmãos? Amém? É suficiente. Não está garantida em outra coisa. É em Cristo Jesus. Não estou falando mal de igreja, antes que você peque pensando, tá? Eu estou falando de doutrina que não é bíblica.
Escutem. E se você tiver dúvida sobre este assunto, me procure, por favor. Porque eu ando muito preocupado com isso aí. Tá? Estou dizendo para toda a igreja de Jesus aqui. Amém, irmãos? Eu posso falar para a minha igreja isso? Tá? Eu vou falar. Me procure. Antes de procurar o outro lado, me procure. Porque depois que você for para o outro lado, não vai dar mais para te explicar mais nada. E algumas pessoas que estão aqui me entendem perfeitamente o que eu estou falando. Mas graças a Deus que me dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma vitória completa. Meus irmãos, durante toda a nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E diz assim, olha, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Saiba que o vosso trabalho no Senhor, ele dá muito fruto, viu, irmãos? Dá muito fruto. E eu estou vendo uma movimentação muito boa, esse pessoal fazendo o negócio da feijoada, e essa correria toda, e tudo isso, irmãos, tudo isso redunda em pregação do Evangelho. A feijoada é para quê? É para o microfone. Eu estou falando com o microfone zerinho, novo. E era um negócio que eu ficava segurando aqui, é até vergonha para a gente, né? Mas aí, esse movimento é para a obra do Senhor, é para que a casa do Senhor tenha mantimento, é para que nós estejamos cada vez mais preparados para falar mais e melhor a respeito do Evangelho de Jesus, as nossas instalações, o equipamento. Imagina eu aqui falando e o equipamento falhando, a mesa pipocando e atrapalhando. Irmãos, e quando Deus diz assim, olha, vocês têm a garantia da vitória. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração descansa no Senhor e aí nós rendemos no reino dele. Amém, irmãos? Rendemos. Rendemos. E se tem uma coisa, irmãos, e a Sônia, me lembrei que ia falar, estava falando hoje pela manhã, disse assim, aquela mulher, ela tem umas experiências com Deus, né? Eu não sei os irmãos que sabem, ela tem um filho que é hospitalizado, já há quantos anos? Acho que mais de 5 anos, né? 3 anos. Um filho que está hospitalizado, direto aí no hospital, e eles oram, e as pessoas são curadas. E ela estava falando assim, você acha que é uma coincidência que isso está acontecendo? Irmãos, o inimigo quer que nós paremos, porque tudo que o Senhor tem feito conosco, a nossa salvação, o suprimento da nossa vida, a paz, as demais coisas que Ele tem nos acrescentado, é para que eu e você possamos ser firmes e constantes na obra, porque Deus se interessa que pessoas como eu e como você, que ainda estão por aí, imagine aí, irmãos, quantos Luiz Carlos existem por aí, precisando de Jesus, irmãos. Eu estou atendendo lá o telefone, lá e fala, qual o seu nome, por favor? É Luiz Carlos. Falei, mais um, glória a Deus, né? Mais um. Quantas brasilinas tem aí? Quantas Terezinha? Quantas Maria? Quantos João? Quantos Lima? Quantos Leandro? Quantos Marcos? Quantos Márcio? Quantos estão por aí? Irmãos, precisando que o nosso trabalho, que não é vão no Senhor, mas o inimigo fala assim, olha, o teu trabalho é vão. O teu trabalho é vão. E ele tenta falar isso para mim, ele tenta falar isso para você, porque ele quer te desanimar e dizer assim, olha, o teu trabalho não está rendendo muita coisa não, viu? Mas é mentira, porque no Senhor, se você está fazendo no Senhor, esta é a questão, viu, irmãos? Deixa eu falar um pouquinho sobre fazer no Senhor. Quando nós fazemos no Senhor, queridos e amados irmãos, nós não paramos por qualquer coisa. Quando nós fazemos no Senhor, nós nos cansamos na obra, mas nunca da obra. Amém, meus irmãos? Porque quando você não faz no Senhor, você se cansa da obra. E aí você para, em nome de Jesus, levanta-te, anda e resplandece. E Cristo vai te iluminar. Faz, trabalha, realiza, em nome de Jesus. Porque o objetivo do inimigo é que nós não sejamos firmes, muito menos constantes e menos ainda abundantes na obra do Senhor. E eu dou graças a Deus, porque às vezes eu abro a Bíblia e as palavras que eu leio me incomodam.
Porque quando essas palavras não te incomodarem mais, e nem a mim, é de se preocupar. Não sei quantos de vocês, uma hora, falam assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. Aí você abre, Senhor, eu preciso de uma palavra agora. E você abre a Bíblia e começa a ler o texto e fala assim, eu vou ler aqui nesse livro, nesse capítulo, e vai lendo até Deus te dar uma palavra. Não é fazer o sorteio não, tá, irmão? Vou abrir aqui agora. Aí põe o dedo em cima. Lê pelo menos um capítulo, viu? Lê um capítulo inteiro, entra no outro, fala, Deus fala comigo. E quantas vezes você pega um texto, e aí você esperando um texto que Deus fosse massagear o seu ego, e Deus toma. Você pode não sair contente daquela leitura, mas vai sair curado em nome de Jesus, viu? É esse Deus que nós acreditamos, porque não é vão no Senhor o vosso trabalho, não é vão no Senhor, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquilo que nós temos a necessidade maior, é o que de mais importa para nós, e nós somos um povo cristocêntrico ou não? Jesus é o sangue, derramou o sangue da nova e eterna aliança. Irmãos, é Jesus, e Ele garante, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Irmãos, vai chegar um dia, eu já estou encerrando, vai chegar um dia que eu e você, todos nós vamos, amados irmãos, falar como falou o apóstolo Paulo. Irmãos, um dia desse, eu tinha 18 anos, ingressando na Força Aérea, e magricelo, tinha um irmão que brincava comigo e falava assim, eu não sei se você está de banda ou se você está de frente. Eu não gostei da brincadeira. Eu era magricela assim, ó. Eu não gostei da brincadeira, mas vou rir porque é irmão, é crente, né? Aí ele dizia, mas eu era muito magro. Aí foi passando, daqui a pouco nasceram os filhos e tal, revolução, tempestade. Irmãos, eu estou com 49 anos. E eu estou completando meio século daqui a pouco. E a gente nem vê. É tão rápido, meus amados irmãos, mas se tem algo que eu me alegro no meu coração, para a glória de Deus, é que o Senhor, de alguma forma, tem me feito firme, tem me feito constante, tem me feito também abundante, aonde? Na obra dEle. A mim e a você, porque o tempo está passando. E não é por falta de ventania não, viu, irmão? E não é por falta de chuva não. E não é por falta de raio não. Mas, irmãos, a minha esperança e a tua deve estar nesta palavra, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto, quando diz assim, nos dá, ele está dizendo assim, escuta, ele nos dá hoje, aí amanhã você precisa, ele nos dá amanhã, aí daqui a pouco você precisa, ele nos dá a vitória, ele está garantindo, graças a Deus que ele nos dá, é garantia, ele nos dá a vitória por Jesus. E sabe o que você deve fazer? Ser firme, ser constante e ser abundante. No que, irmãos? Na obra do Senhor. A festa do morango é obra do Senhor? É. A feijoada é obra do Senhor? É. A pregação do evangelho aqui é obra do Senhor? É. A visita na casa da Maria é obra do Senhor? É. A visita lá no hospital da irmã Raquel lá é obra do Senhor? É. A cesta básica que a gente entrega aqui, irmãos, se essa igreja, isso não vai acontecer porque as portas do inferno não prevalecem, não é? Contra a igreja do Senhor, mas o povo já ia sentir muita falta da cesta básica que a gente distribui aqui, irmãos. Das orações que nós fazemos aqui, irmãos. Da luz de Deus que sai para esse lugar aqui, ó. Saiba você que a tua oração aqui neste lugar impede que muita obra maligna se realize ao redor aqui dessa igreja aqui, ó. Você crê nisso? Diga amém. A oração que você faz lá na sua casa, muita coisa ruim já teria acontecido no seu quintal, se você, antes de deitar, aleluia, Jesus, fala, Jeová, não fizesse aquela oraçãozinha rápida. Em nome de Jesus, amém.
Tanta coisa ruim já teria acontecido na tua família. Jesus, será que o pessoal da internet ouviu esse ronco aí? Ouviu, né? Jeová. Não compartilha esse ronco não, irmão. Mas como o apóstolo Paulo, todos nós vamos dizer, irmãos, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que dia maravilhoso, né? Que dia maravilhoso. Talvez você esteja sem cabelo quando você disser isso. Ou todos brancos. Nada contra você, viu? Ou você talvez não esteja desfrutando de muita saúde física, porque o tempo vai mostrando desgaste. Fui no médico, vi o negócio da pele. Então, uma pele meio assim, aí o médico falou assim, eu falei, mas não tem um remédio para essa pele aqui? Ele disse que não é pano branco. Eu falei, não. Isso é o sol da sua vida inteira. Você tem 49, né? Eu falei, Então, entendeu? Olha o braço aqui, eu olhei. Eu fiquei desanimado com o que ele falou. Tudo bem, nem te ligo. Entendeu? A coisa vai passando, irmãos. Talvez a sua pele não seja a mesma. Mas quando você disser combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, o nome do Senhor terá sido glorificado na tua existência. E tudo por conta de Jesus, viu? Porque Ele nos garante a vitória no nome dEle. Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho em nome de Jesus? Então, vamos orar, colocando diante do Senhor nosso coração, a nossa vida. Guarde essa palavra no teu coração. É simples. A primeira coisa que o Senhor te deu é garantia de que você terá vitória no nome dEle. É no nome dEle. Depois que nós temos que trabalhar na obra do Senhor. E depois que, lá no final, terá sido um bom combate, teremos acabado a carreira, e a coisa mais preciosa, né? E sem ela é impossível agradar a Deus, teremos guardado a fé. Deus, muito obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, muito obrigado porque nós dependemos do Senhor, nós dependemos de ti, Senhor Deus. Sem a fé no Senhor, nós não chegamos muito longe, não. E eu quero colocar diante do Senhor, tem pessoas aqui que certamente precisavam desta palavra, que a vitória já está garantida em Cristo, não interessando o que os olhos estão vendo. Não interessa o que os olhos estão vendo. Pessoas aqui, Pai querido, que precisavam entender que devemos ser firmes e constantes na Tua obra. E que no final, o Senhor quer nos contemplar com terminar esta carreira, combater um combate bom e guardar essa fé em nossos corações. Pessoas entraram aqui com a sua fé, ó Pai querido, precisando ser renovado. Eu peço a renovação da fé agora em nome de Jesus. De fé em fé, diz a tua palavra. Renova-nos a fé. Pessoas desanimadas que chegaram aqui esquecidos da garantia que nós temos em Cristo. Pai, isso tem funcionado comigo a cada manhã, vivendo cada dia, ó Deus, colocando a cada dia diante do Senhor. E às vezes o Senhor nos dá um maná só para o dia. Ó Pai, que bom. Quando Deus não quer te dar a reserva, Ele dá o maná do dia. Deus nunca negou o pão de cada dia para ninguém. Que bom, isso é verdade. Às vezes nós queremos armazenar, ficar garantido segundo o nosso depósito, mas Ele diz assim que é o pão de cada dia, é o maná de cada dia. Todos que estamos aqui já vencemos este dia, louvamos o Teu nome, e a Tua fidelidade foi comprovada, a Tua vitória. O Marcos recebeu o livramento ontem, todos nós passamos por tantos livramentos. Em nome de Jesus, cuida do Teu povo, e que a Tua palavra não seja distorcida nos ouvidos nesta noite, em nome de Jesus, nos corações. E só o Senhor, através do Seu Espírito, fale em nome de Jesus. Povo de Deus, amém?